Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Declaração Única de Exportação, os novos procedimentos para exportação de mercadoria. Então, eu sou a Morgana Salex Copel, eu trabalho na Eficienza Negócios Internacionais, que atua no mercado há 22 anos. Nós somos uma assessoria de comércio internacional, atuamos com despacho de exportação e importação nos principais portos e aeroportos do país e fronteiras também. Temos serviços de drawback, Cisco Serve, Compliance, importação e exportação. Então, falando um pouquinho de mim, eu atuo na área de exportação há mais ou menos 12 anos, sou formada pela Universidade de Caxias do Sul e tenho MBA pela FGV em Gestão de Negócios Internacionais. O que a gente vai abordar hoje no nosso webinar? A gente vai falar, então, sobre o programa Portal Único de Comércio Exterior, novo processo de exportação, Declaração Única de Exportação, Nota Fiscal Eletrônica de Exportação, Controle de Carga e Trânsito, módulo CCT do Portal Único, Licenças, Permissões, Certificados e outros documentos, o módulo LPCO, Câmbio de Exportação e sobre o declarante da sua exportação. Portal Único de Comércio Exterior. Qual que é a premissa básica, então? A principal iniciativa governamental para desburocratizar o comércio exterior brasileiro, ele vai redesenhar e simplificar os processos de exportação e ter um conceito de se envolvendo. Então, o nosso governo firmou com a AMC um compromisso de desburocratizar o nosso comércio exterior, que até então ele precisa de muitos processos para poder ocorrer. Isso não só na exportação, quanto na importação. Então, a gente tem gradativamente todo o comércio exterior brasileiro ele vai ser readequado a este novo conceito. Para mais informações, eu deixo o link do Portal Único, que é portalunico.ciscomex.gov.br. Então, essa é a tela inicial do programa Portal Único, onde a gente vai ter todos os atuantes no comércio exterior, exportador e importador. Então, para poder fazer o registro da DUI, cadeia logística, que apresenta a questão do módulo LPCO, remessa expressa, que couriers utilizam, instituições financeiras para fechamento de câmbio, certificação OEA e habilitação de empresa. Então, o radar vai também ser habilitado pelo Portal Único de Comércio Exterior e possíveis consultas públicas também. Tudo certinho, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre o histórico de exportação no nosso país. Ele já passou por várias evoluções. Entre elas, a gente tem a Guia de Exportação datilografada em formulário, que foi o início do nosso comércio exterior. Em 1993, a gente teve o Ciscomex Exportação no sistema ROD, que seriam as telas pretas, onde a gente fazia REE, ou faz ainda, a gente tem muitos agentes no comércio exterior que ainda utilizam a famosa tela preta. Após isso, a gente teve o sistema NovoX no formato web, tanto para o RE quanto para a DE. E agora, a partir de 2014, vem um estudo sobre o Portal Único de Exportação. Então, nessa tela seguinte, eu vou mostrar para vocês a guia datilografada que eu falei anteriormente. Depois a gente tem a tela preta, que começou a entrar em vigor em 1993. Por fim, o formato web, então, do Ciscomex, que é o que a gente vem usando atualmente até o dia 1º de julho, onde no dia 2 passa a vigorar a DUI. Novo processo de exportação. Qual que é as premissas dele? Ele vai simplificar as operações de exportação, trazendo uma maior eficiência, previsibilidade e menores custos para os operadores.
documentos, com a substituição do RE para DUI. Inversão da nota fiscal eletrônica, aqui sim a gente tem uma das grandes mudanças neste novo processo de exportação, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nota fiscal eletrônica em próximos slides. Redução de mais de 60% no preenchimento de dados, aqui a gente tem sim um ganho de eficiência e redução de informações, porém, as informações continuam com um grau importante de relevância. Automatização da conferência de informações, então o Portal Único prevê que todas as informações que fazem interferência entre a nota fiscal eletrônica e o Portal Único sejam conferidas, elas são validadas através do Portal Único. E as etapas paralelas, que hoje, então, no RE/DE, a gente tem etapas sequenciais e com a DUI a gente vai poder fazer processos paralelos. E a gente vai ver um pouquinho depois. Então, novo processo de exportação. O que a gente tem ainda de atual, que vai virar antigo a partir do dia 2 de julho, com relação ao RE/DE? Hoje, o exportador o importador precisa prestar um monte de informações para diversos intervenientes, seja para a anuência de algum órgão do governo, seja para inspecionar a carga, para a Receita Federal e também para o seu transportador. Então, aqui a gente tem muitas informações sendo trocadas entre várias partes e, com isso, a gente tem um processo mais burocrático e demorado. O conceito, então, a gente vai ter o exportador, importador e o transportador informando o portal Syscomex os seus dados e a gente vai ter anuências prévias, informação da Receita Federal, liberação de carga. Então, aqui falando um pouquinho melhor de como o processo vai funcionar. O fabricante ou o exportador vai emitir a nota fiscal de exportação. Neste meio tempo, ele pode já estar carregando a carga, entregar para o transporte ir lá entregar no recinto e está sendo confeccionada a DUI. No modelo antigo, a gente primeiro precisava emitir a nota fiscal, emitir o RE, para depois a gente emitia a DE e o transporte conseguia entregar no recinto alfandegado. Hoje não, a partir de 2 de julho com a DUI, a gente consegue fazer então essa parte paralela. Eu emito nota fiscal, faço a DUI e nesse meio tempo o caminhão pode lá, o transporte está entregando no recinto alfandegado a sua carga. Então ele vai informar lá no módulo CCT a recepção da carga, todos os dados dela, e esses dados informados lá no módulo CCT vão conversar com a DUI. A partir daí, os intervenientes vão poder fazer o embarque. Beleza, só um pouquinho o microfone. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, se vocês precisarem de mais alguma coisa, podem acionar a nossa equipe de suporte. A DUI, então, vai ter interface com o Cefaz, onde vai informar o SPED fiscal. Depois que todo embarque ocorrer, a gente vai ter interfaces e a sua nota fiscal vai estar na DUI. Como que ocorreu as etapas de implantação do Portal Único? Então, desde 2014, o site do Portal Único ele existe através do portal syscomex.gov.br. Ainda em 2014, a gente teve a visão integrada. Em 2015 e 2016, foram eliminadas as exigências governamentais em papel. Então, 99% das operações são via anexação eletrônica de documentos. Então,
Lá no Portal Único eu tenho um campo em que eu posso anexar documentos, não é necessário mais entregar vias físicas. Em 2016 foi criado, então, o ambiente de treinamento para validação da DUI, e com isso os órgãos e também os exportadores puderam começar a fazer testes. Já em março de 2017, o governo disponibilizou que no modal aéreo para os aeroportos de Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins, a DUI já poderia ser feita. Então, já faz mais de um ano em que a DUI está sendo confeccionada e pode ir fazendo as liberações das cargas. Em junho de 2017, o governo liberou para o modal marítimo somente para o Porto de Santos e para o modal rodoviário, a fronteira de Uruguaiana e Foz do Iguaçu. Aqui, na questão do modal rodoviário, a gente precisa também ter as transportadoras habilitadas para poder fazer a recepção da carga e depois manifestar a carga. Então, lá no módulo CCT. Então, é necessário, sim, que todas as transportadoras nacionais ou internacionais, né, sejam habilitadas nesse módulo para poder fazer o transporte da carga. Em agosto de 2017, então, o módulo CCT passou a ser obrigatório para o modal aéreo, então todas as cargas desse modal tiveram que ter a sua manifestação, a recepção, entrega e manifestação de carga feita através do Portal Único e não mais podendo ser feita lá no DE Web. Em setembro de 2017, o governo entregou a parte de drawback suspensão. Então, hoje na DUI já é possível informar o ato concessório do drawback suspensão para poder fazer as operações com DUI. Já em outubro de 2017, o governo diz que para todos os modais a gente tem a obrigação do módulo CCT. Então, agora, todos os modais precisam estar habilitados a prestar as informações da carga lá no módulo CCT. E em dezembro foi uma das últimas entregas, então ele entregou o módulo LPCO, onde a maioria dos órgãos anuentes do país colocaram os seus formulários lá para que seja pedido as licenças, permissões e certificados. Então, esse foi mais ou menos, pessoal, um pouquinho da etapa de implantação do Tal Único. Ela já vem há uns 3, 4 anos e agora o governo passou, então, datas para a desabilitação dos sistemas. Então, os sistemas, aos poucos, estão sendo desabilitados. Então, tem funções lá que no sistema ROD, tela preta, já não podem mais ser usados. A questão web ela vai ficar um pouquinho para um segundo momento, mas a partir do dia 2 de julho não é mais possível fazer RE e DE. Então, o RE que eu tenho feito lá, antes dessa data eu posso utilizar, porque a legislação me prevê que o RE dá 60 dias. A partir daí, em setembro de 2018, eu botei os sistemas completamente desligados para confecção de registros e declaração de exportação, somente sendo possível utilizar a DUI. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Então, voltando então, a gente tem ali a questão do RE, que tem validade. Essa validade, então, a gente vai ter que respeitar ela, a gente não vai poder passar esse prazo, então a gente vai poder fazer a DE. Depois disso, a gente só vai poder utilizar o sistema do Siscomex e o sistema tela preta para DE, ou DSE, feita somente para consulta. A partir de então, só DUI nos nossos processos. Nós já estamos fazendo DUI aqui
O sistema ele é bem simples de operar, porém ele tem uma série de informações que precisam ser respeitadas e que a gente precisa que as informações venham de forma correta para poder fazer a DUI ter êxito e não ter problema caso venha cair em algum canal de parametrização. Mas vamos falar um pouquinho mais de DUI a seguir. Então, aqui está todas as portarias e instruções que regulamentam a DUI. Então, a gente tem a portaria conjunta da Receita Federal e SESEX número 349, de 21 de março de 2017, que dispõe sobre a Declaração Única de Exportação. A Instrução Normativa da Receita Federal 1702, de 21 de março de 2017, que aqui sim vai disciplinar o despacho aduaneiro de exportação por meio da DUI. Então, a instrução normativa em que a gente se baseia para todas as informações da DUI é a IN 1702. A portaria SESEX número 14, de 22 de março de 2017, fala sobre as operações de exportações processadas através da DUI. E a portaria COANA número 54, de 3 de julho de 2017, que dispõe sobre a utilização do módulo de controle de carga e trânsito, então o módulo CCT. Então, desde que foi implementada a DUI, os transportadores já estão sabendo e eles têm que se habilitar ao módulo CCT. Por que eu estou frisando bastante a questão do transporte? Porque ainda a gente tem transportadores que não estão habilitados ao módulo CCT. E o prazo deles para estarem habilitados era dezembro de 2017. Então, a gente está com um prazo que não está sendo cumprido pelo transporte, prejudicando as possíveis DUIs. Então, alguns transportadores ainda preferem que seja feito RE e DE. Declaração Única de Exportação, a DUI. Então, aqui, de fato, a gente vai entrar para o conceito. Então, ele é um documento 100% eletrônico que vai conter informações de natureza aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributária, fiscal e logística, que caracteriza a operação de exportação dos bens por ela amparados e definem o enquadramento dessa operação. E vai servir para a base do despacho aduaneiro de exportação. Então, como eu comentei para vocês, ela passa a ter todas as informações que eu tenho lá no RE de característica aduaneira, administrativa, comercial, financeira, tributável, fiscal e logística. As mesmas informações que eu tenho lá, porém agora na DUI com menos dados. Então, como é que é composto o número da DUI e os demais dados que ela traz para nós? Então, a DUI, ela sempre vai ter um número, onde ele é um número alfanumérico, que inicia pelo ano, o símbolo de Brasil, e daí uma sequência de números. Sempre que ela for registrada, ela vai aparecer que ela foi registrada com sucesso. Além disso, para fazer o link lá com o módulo CCT, a gente vai ter o RUC, que é referência única de carga. Também é um número alfanumérico, em que ele pode ser informado pelo exportador ou pelo transportador se foi gerado antes, ou então o próprio sistema determina essa numeração. E a chave de acesso da DUI, que ela é informada automaticamente pelo sistema quando ela é registrada, então. Essa é a tela inicial lá do módulo DUI para elaboração. Então, a gente vai ter as informações gerais, onde a gente preenche os campos de exportador, quais são os recintos. Na segunda telinha, a gente tem a parte de introduzir a chave de acesso de nota fiscal, que daí vai puxar os itens, e no módulo 3, ele vai listar todos os itens que estão vinculados àquela chave de acesso de nota fiscal. Lembrando que aqui eu posso ter mais de uma chave de acesso, então, sempre que a gente pensar em DUI, eu vou ter
uma DUI está vinculada para várias notas, eu não tenho o contrário, uma nota vinculada a várias DUIs. Falando um pouquinho sobre a instrução normativa da Receita, então, 102, que vai disciplinar o despacho aduaneiro de exportação. Lá no artigo 2º diz que, para efeitos do disposto nesta instrução normativa, entende-se por primeiro, declarante, a pessoa responsável por apresentar o despacho de exportação em nome próprio, se for exportador, ou em nome de terceiro, como se tratar de pessoa jurídica contratada para constituir. Então, aqui já diz que é feita pelo próprio exportador, então por uma pessoa habilitada que foi contratada para essa declaração. A mesma que a gente então, sempre que for contratado despachante, para atuar como declarante. Lá no dispositivo 7, a gente tem exportação por conta de terceiros. Aquela cuja DUI é apresentada e cujo despacho aduaneiro de exportação é promovido por pessoa jurídica contratada para essa atividade. Então, aqui a gente fala em operações de trading algumas vezes, mas a gente tem que cuidar como que ela vai ser registrada para não dar nenhum problema lá na observação. Continuando ainda na IN 1702, a gente tem lá no artigo 8º que a DUI será formada em módulo próprio no portal Siscomex e consistirá na prestação do seu representante de informações necessárias ao controle da operação de exportação de acordo com a forma de exportação escolhida pelo exportador, né, que a gente tem que dizer qual é a opção que tem lá, os bens integrantes da DUI e as circunstâncias da operação. Parágrafo único. Nas operações de exportação, o declarante poderá ser representado no exercício das suas atividades relacionadas ao despacho aduaneiro por pessoa indicada ou contratada em conformidade com a legislação específica. Instrução normativa da Receita 1603, de 15 de dezembro de 2015. Então, aqui está a IN que regulamenta o despachante aduaneiro poder atuar como declarante da empresa exportadora. Então, hoje o que a gente tem? A gente tem um registro de exportação que eu tenho que preencher aproximadamente 60 dados. Somando a declaração de exportação, onde é preenchido mais 38 dados, eu tenho lá no processo de ORI-EIDE 98 dados sendo informados, num único processo. Na DUI, a gente vai ter uma redução, então, de 60%, e vão para 36 dados. Mas é muito importante aqui destacar que só teremos 36 dados se for uma nota fiscal pequena, com poucos itens. Para muitas notas fiscais, muitos itens, a gente tem esse número de dados aumentados. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação de campos, que é informado lá no Siscomex, no RI e na DE, versus o que vai ser informado na DUI. Então, primeiramente, a gente vai falar sobre as informações que são dispostas lá no registro de exportação e para as que irão para a DUI. Então, lá no registro de exportação, eu vou informar os dados principais, o CNPJ ou CPF do exportador, porque sim, é possível fazer exportação de pessoa física. Detalhamento, nos detalhes do enquadramento, eu vou colocar qual que é o enquadramento da operação, se ela é exportação normal, se ela tem drawback, se é uma exportação temporária, se é uma exportação
ser o valor comercial e qual for o enquadramento que essa operação tiver. Nos dados gerais, que compreende os dados do importador, eu tenho o nome do importador, endereço e país que ele está sediado. Nos dados gerais, que é os dados da operação de exportação, eu tenho um país de destino, eu tenho uma unidade da Receita Federal de despacho, uma unidade de embarque, condição de venda e moeda. Nos dados gerais, que é os valores da operação, eu tenho o valor com cobertura cambial ou sem cobertura cambial e o valor total da operação. Esses dados, então, vão sim para a DUI. Então, todos esses a gente transfere lá para a DUI. Alguns vão ser digitáveis, outros vão ser importados da nota fiscal, que a gente vai ver posteriormente. Continuando ainda no registro de exportação, nos dados da mercadoria, a NCM a gente vai mandar lá para a DUI, os dados da mercadoria, na parte de consolidação de itens da mercadoria, a unidade que a mercadoria está sendo comercializada, nos dados da mercadoria, na parte de itens, a descrição, o valor da condição de venda, o valor no local de embarque, a quantidade na unidade estatística, a quantidade na unidade comercializada e o peso líquido também vão ser informados lá na DUI. Peso líquido também vai lá. Os dados da mercadoria na parte de comissão de agente, a gente tem somente o percentual da comissão de agente sendo informado lá. Os dados da mercadoria na parte de cota, só a parte de observação mesmo. Então, esses dados todos vão ir lá para a DUI. Então, aqui, o que não vai mais ir lá para a DUI, que está lá no registro de exportação? Os dados comerciais do exportador, como o nome de gerente de exportação, a homepage, processo. Então, estes itens não é necessário essas operações. Ainda continuando no RE, a gente tem os dados gerais, os dados da operação, o código do instrumento de negociação, a modalidade de pagamento, se o exportador questionar da nota fiscal, não vou precisar informar a parte de mercadoria na laje ou na unidade da ME. Ainda com relação aos dados da mercadoria, a consolidação de itens, eu não preciso mais informar o prazo de pagamento que eu negociei a minha operação de exportação, que hoje a gente vincula com a data em que foi negociada a condição de pagamento. Eu não preciso mais informar qual é a forma de pagamento da comissão de agente, se ela é dessa comissão. Então, esses também são dados que eu não preciso informar lá na DUI. Então, como vocês podem ver, o RE traz bastante informações em que eu não vou mais utilizar na DUI. Então, com isso eu vou ter o ganho de dados que não vão ser preenchidos e ter toda aquela redução de informações. Então, continuando lá no RE, nos dados da mercadoria, categoria de cota, não preciso mais informar a categoria e o CCPTC ou CCROM.
não preciso mais informar dados do fabricante quando eu tiver CFOP 7102. Na 7501, a gente precisa sim ainda informar alguns dados e a gente vai ver posteriormente lá quando a gente falar um pouquinho mais em nota fiscal eletrônica. Então, CNPJ ou CPF do fabricante não precisa mais, qual que é o estado que ele está, a quantidade na unidade de medida estatística, peso líquido, valor da moeda no RE, no local de embarque e observações. Então, eu volto a frisar aqui, dados do fabricante somente para a CFOP 7501 com fins de exportação. Se for revenda, eu não preciso informar lá na DUI os dados da nota fiscal, mas a gente volta a ver isso depois. Comparando, então, os dados que estão lá na DE para o que vai para a DUI. Então, aqui na DE a gente sempre informa menos dados, porém alguns vão ser migrados lá para a DUI e a gente vai ter que buscar eles através do XML da nota fiscal. Então, lá na DE a gente tem de novo repetido os dados do exportador que a gente teve lá no RE e ele foi para a DUI e na DE ele continua sendo informado, que é o CNPJ e o CPF do exportador. Os dados gerais, que então é a unidade de despacho, embarque ou a transposição de fronteira, onde vai ocorrer o despacho de exportação. Os documentos instrutivos, a chave de acesso da nota fiscal e as informações complementares. Essas sim saem lá da DE e vão ir para a DUI. O que não vai da DE para a DUI? Nós temos os dados gerais, que é o tipo de operação, local de despacho da operação normal, via de transporte, na parte de carga, peso bruto do despacho, tipo de embalagem, quantidade de embalagem, peso bruto do volume, marca, nos dados instrutivos, outros documentos e o indicador de outros documentos. Então, isso não vai ir lá para a DUI. Mas vocês podem observar que alguns itens eu coloquei um asterisco. Por que do asterisco? A gente não vai informar na DUI, porém lá no módulo CCT, o transportador ele vai informar no momento em que ele recepcionar a carga, ou entregar a carga, ou manifestar a carga. Então eu vou ter lá no módulo CCT informação da via de transporte, o peso bruto, o tipo da embalagem e a quantidade que eu estou mandando de volumes. Então, por isso que é muito importante essas informações também estarem corretas na nota fiscal, lá no XML, para não gerar problema posterior, talvez de até a averbação de DUI ter que entrar em contato com o transporte para ele poder arrumar essas informações. Nota fiscal eletrônica. Então, ela vai ser o instrutivo da DUI, vai ser ela que vai instruir as naturezas, por ela ter uma natureza de exportação, ela vai ter que estar autorizada lá no Cefaz. Eu não posso ter mais de uma nota fiscal vinculada à DUI, né? Então, eu tenho, como falado anteriormente, eu tenho uma nota fiscal por DUI. A unidade de medida tributável ou estatística, que é o que a gente busca lá do RE, ela tem que estar correspondente a elas, né? E elas devem estar de acordo com a norma técnica ENCAT 2016/003, que começou a vigorar a partir de julho de 2017. Então, desde julho do ano passado, a gente tem a nota técnica que está válida e as NCMs precisam estar com as suas unidades tributáveis ou estatísticas de acordo com a sua NCM. Quando a gente fala em unidade tributável, aqui a gente tem um dado em que mais ou menos 70% das NCMs, a unidade tributável ela é quilograma líquido. Então, essa norma técnica veio para alterar algumas informações lá da NCM.
Então, o que a gente vai precisar observar no preenchimento das unidades tributáveis e quantidades tributáveis nas notas? Porque se tiver alguma incorreção de dados, elas vão ser recusadas, as DUIs e os CCTs, né, as instruções lá da transportadora, essa nota fiscal não vai estar válida, eles não vão conseguir fazer a validação dela. Então, aqui eu preciso estar com as minhas unidades de medida, todas elas devidamente convertidas. Pessoal, eu sei que talvez até agora esteja surgindo bastante dúvida, gente, vocês podem colocar no chat. Nosso pessoal de suporte está listando as dúvidas, a gente vai responder todas elas lá no final, tá? Então, quando instruída por nota fiscal, todas as informações presentes na nota fiscal e que são necessárias à DUI, elas vão ser importadas automaticamente. E eu não posso mais alterar, ele fica um campo bloqueado lá na DUI, eu não posso fazer nenhuma alteração dos dados vindo lá do XML da nota fiscal. Para cada item da nota fiscal, vai me dar origem a um item da DUI. Então, se eu tenho uma nota fiscal com 10 itens, lá na DUI eu vou ter 10 itens. Se eu tenho 10 notas fiscais com 10 itens, então eu vou ter a multiplicação delas lá nos itens da DUI. E assim por diante. Quanto mais notas eu tiver, mais itens eu vou ter. Ou se eu tiver 10 notas com um item em cada nota, eu vou gerar 10 itens lá na DUI. Então, todas as chaves de acesso das notas fiscais relativas àquela exportação vão estar vinculadas numa mesma DUI. Carta de correção, ela vai ser possível ser utilizada na DUI? Então, de acordo com a cláusula 14A do ajuste CINIF de julho de 2007, celebrado entre o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, e a Secretaria da Receita Federal do Brasil, não podem ser corrigidos por carta de correção os campos relacionáveis a variáveis que determinam o valor do imposto. Além disso, deve-se levar em conta que a carta de correção se torna um campo texto na nota fiscal eletrônica e, consequentemente, uma nota fiscal eletrônica autorizada não tem seus campos originais alterados lá na carta de correção eletrônica, pois essa somente referencia o campo da nota fiscal que sofre alteração. Então, toda e qualquer carta de correção, ela é somente um campo texto, ela não vai lá no XML e vai alterar os dados. Por mais que o governo disponibilize essa opção de ter carta de correção, a gente tem aí, então, um acordo, né, da cláusula A que diz que não pode haver carta de correção, por mais que seja valor de imposto, que seja uma variável determinante para não ter carta de correção, os demais dados também não vão sofrer alteração lá no meu XML. Então, se eu não tenho alteração lá no meu XML de dados, eu preciso sim estar com eles corretos lá no XML para poder fazer minha DUI. Se eu tiver carta de correção, ele não vai estar válido. O que a gente tem observado? Que é possível emitir carta de correção para transportadora e peso bruto, por exemplo, que são dados que não buscam lá na DUI. Porém, lá no módulo CCT, a gente viu que o peso bruto, ele busca informação lá do XML da nota. Então, para que não haja nenhum problema na exportação de vocês, o correto é que todas as notas estejam de acordo, sem nenhuma carta de correção, para não atrasar o despacho de exportação, incorrer em multas, né? E também em estadias desnecessárias e armazenagens das suas exportações. Então, aqui a gente tem um checklist para a emissão da nota fiscal corretamente. Eu acho que ele é muito importante e deve ser observado. Então, a sua CFAP inicia por 7. Então, todas as exportações a gente já sabe
que a CFAP ela começa com o número 7. Os dados do exportador e importador estão corretos? Por que a gente faz essa pergunta hoje, né? Porque lá, como vocês viram, eles vão importar dados do exportador e importador que estão no XML da nota fiscal. Então, é bem importante a gente ver. A gente vai ver um exemplo sobre os dados do importador posteriormente. A NCM informada, ou as NCMs, né, são existentes na TEC e estão válidas constantemente. A TEC ela é revista, então algumas NCMs são extintas, então é sempre importante ter todas as NCMs válidas para a sua exportação. Caso contrário, ela vai invalidar a sua nota fiscal. As NCMs informadas estão classificadas corretamente, então é importante aqui também a gente observar como que foi classificada. Se gerar dúvida na classificação do seu produto, refaça, veja a classificação diretamente. Aqui, nós, da Eficiência, a gente tem um setor especialista em classificação de mercadoria. Se vocês precisarem, a gente pode auxiliar vocês. A descrição da mercadoria está detalhada e adequada à sua NCM. Por que ela é importante aqui? Porque eu preciso estar com essas informações de acordo na nota fiscal, porque ela vai migrar lá para a DUI, e não é um campo que eu consigo editar, eu consigo complementar. Mas vamos falar sobre descrição de mercadoria na sequência. O campo de unidade tributável está de acordo com a unidade estatística, então, olhando lá na minha norma ENCAT, ela está de acordo, e fazendo um link a isso, as siglas das unidades tributáveis estão de acordo, a Receita Federal ela disponibiliza uma tabela padrão de siglas das suas unidades tributáveis, então elas têm que estar de acordo. As quantidades das unidades tributáveis estão corretas e foram calculadas ou convertidas, se diferente da unidade de comercialização, da unidade de medida comercializada, geralmente a gente vende um produto em uma medida, porém a sua NCM traz outra unidade tributável. Eu preciso estar com ela exatamente calculada ou convertida corretamente, senão vai me dar divergência de informações lá na DUI e vai me invalidar aquela nota fiscal. Invalidando nota fiscal, eu preciso cancelar se estiver dentro do tempo hábil de cancelamento, 24 horas, ou então dar entrada lá na nota fiscal e refazer a minha nota fiscal de exportação. Unidades de medida e quantidade comercializadas estão corretas, elas estão de acordo com o que eu estou informando lá na minha fatura, no meu packing list, para depois poder converter ela na unidade tributável? Tem que verificar. Se a unidade tributável for quilograma, o peso líquido do produto está igual, por que a gente colocou essa informação aqui no checklist? Porque se eu tiver uma unidade tributável quilograma, o meu peso líquido total na nota fiscal, ele vai ter que estar de acordo. Mas a gente vai ver exemplos a seguir disso. E, como colocada anteriormente, a nota fiscal, ela tem que estar autorizada pelo Cefaz. Eu não posso ter uma nota fiscal sem estar autorizada para fazer a DUI. Automaticamente, ela vai rejeitar a informação da chave de acesso. Aqui, então, a gente vai ter quais campos da DUI eles vão estar integrados à nota fiscal eletrônica e quais são digitáveis. Então, os campos, itens, o exportador, a NCM, a descrição da mercadoria, lá nos itens, informações básicas, a unidade estatística, a quantidade estatística, a unidade comercializadora, o país de destino e a quantidade da unidade estatística, elas vão migrar do XML da sua nota fiscal para a DUI. Essas informações, elas não são digitáveis, elas vão estar com campos bloqueados lá na DUI. Eu não consigo alterar de forma alguma. E aqui, então, a gente vai ter o que eu não vou
buscar as informações lá no XML da nota e vou poder preencher, elas são digitáveis lá na DUI. Então, eu tenho o CNPJ ou CPF do declarante, a forma da exportação, a referência única de carga, o RUC, eu posso digitar, ou eu posso então deixar, como falado anteriormente, o sistema me gerar ele, a moeda da negociação, a unidade da Receita Federal de despacho, o recinto aduaneiro, a unidade da Receita Federal de embarque, o recinto aduaneiro de embarque, a referência do endereço dele, a via especial de transporte, caso eu necessite, informações complementares e a chave de acesso. Então, todos esses itens eu vou lá e vou digitar na DUI. Ele não busca do meu XML e da minha nota fiscal eletrônica. Continuando com esse conceito de que eu tenho que digitar informações que não vêm lá da nota fiscal, eu vou ter ainda os seguintes campos. O destaque, né, que é o que a gente tem hoje lá no RE, a questão de informações sobre a sua NCM, a descrição complementar da mercadoria. Então, se eu coloquei um item que a descrição está muito sucinta, eu posso ir lá complementar a mercadoria. Porém, aqui, se eu tiver muitos itens da DUI, eu vou ter que entrar em cada item e complementar a mercadoria. Isso vai acabar, talvez, demorando muito mais o processo que o necessário. O tratamento prioritário, se tiver. Nas informações básicas, então, ele vai puxar, eu vou ter que digitar o peso líquido total dos itens e o peso líquido total da minha exportação, a condição de venda, o valor da mercadoria na condição de venda, o valor da mercadoria no local de embarque e o percentual da comissão de agente. Então, tudo isso é informado manualmente. O código do enquadramento é informado também manualmente, então, numa mesma DUI eu posso ter até 4 códigos de enquadramento, então ele vai ser informado por item. Então, na nota fiscal, eu posso sim ter operações com CFOP diferente e informar em cada item qual que é o seu enquadramento. Se tiver exportação temporária, eu preciso informar qual que é o prazo que foi solicitado em dias e o número do dossiê digital aberto lá na Receita Federal, o país de destino, que pode ser ou não o mesmo que o do importador, e notas fiscais referenciadas. O que seriam as notas fiscais referenciadas? Como eu falei antes, a CFOP 7501, venda com fins de exportação. Eu preciso informar a chave de acesso da nota fiscal, preciso informar qual é o item da nota fiscal que eu estou utilizando nesse item que está na DUI e qual que é a quantidade que eu estou exportando. Isso é muito importante, ter as informações corretas, porque é a partir daqui que o governo vai mandar evento para o Cefaz, e dependendo a legislação do ICMS de cada estado, eu não vou mais precisar fazer memorando de exportação. Então, se o seu estado prevê que o memorando de exportação ele pode ser eletrônico, a partir dessas informações das notas referenciadas, o memorando de exportação está cumprido automaticamente, porque no momento em que a DUI averbar, o governo vai mandar um evento lá para o Cefaz vinculando a sua nota de exportação e a nota de compra com fins de exportação que foi feita. Então, aqui a gente trouxe uns exemplos de nota fiscal para a gente poder falar um pouquinho. Os dados do exportador e importador estão corretos? Então, eu trouxe para vocês uma parte lá do XML, onde eu tenho os dados do importador e o código do país. O código do país ele tem que estar de acordo com a tabela Syscomex. Geralmente, né, ela é de 3 dígitos, só tem que adequar ali o XML da sua nota fiscal para ficar correto. Esse item ele é validado lá na DUI, pode ser que não deixe registrar ela, desculpa.
Descrição da mercadoria está detalhada adequadamente, conforme foi colocado lá no checklist. Então, todo produto deve estar descrito conforme a NCM. Então, indicando a função, aplicação, características que permitam a identificação imediata desse produto, e a sua NCM não pode gerar dúvida ou uma interpretação diferente para o fiscal. Então, a gente tem a Lei 13.043, de 14 de novembro de 2014, que regulamenta essa parte de descrição de mercadoria, e é onde a gente vê os fiscais da Receita mais aplicando multas, porque muitas vezes eles não identificam o que é o produto de fato, se ele está de acordo ou não com a NCM, e lá diz que pode ser aplicado multa de 1% sobre o valor aduaneiro, com no mínimo de R$500. Então, aqui a gente tem que ter bastante cuidado com relação à nossa descrição de mercadoria. Aqui a gente tem um exemplo em que eu tenho vários tipos de teclas com NCMs, inclusive diferentes. Essas minhas descrições estão muito sucintas, então lá no campo do eu tiraria elas e teria que colocar informação complementar do que elas se referem. Então, se possível, deixar tudo na nota, porque se eu tiver conforme eu falei, muitos itens, eu preciso lá entrar em cada item e preencher. Então, aqui, todos esses códigos de produto vão lá na DUI e eles vão me gerar um item de DUI, eu vou ter que entrar em cada uma. Então, tecla, eu preciso saber do que essa tecla é, se ela é de computador, se ela é interruptor, para que é a aplicabilidade dela, para poder estar de acordo com a minha NCM. Continuando na parte de descrição de mercadoria, aqui a gente tem um exemplo um pouquinho diferente, onde a gente tem o produto informado de forma correta, que ele é cabos de madeira de pinhos, então qual que é o material que ele está sendo feito e qual que é o tamanho dele. Então ele tem 22,5 milímetros por 1.200 milímetros. Ele está de acordo com a sua NCM. Nesse exemplo de descrição de produto, a gente também tem duas informações diferentes que a nota fiscal anterior. Então, isso vai muito do seu sistema. Lá na nota fiscal anterior, a gente viu que tinha só a unidade de comercialização sendo destacada. Nessa DANF aqui, a gente tem a unidade de comercialização, que ela é milheiro, e a gente tem a unidade tributável, que é a unidade. Então, em uma delas, eu não vou colocar o valor, eu posso deixar ela ali como informação extra. Lá no XML ela vai estar também informada qual que é a unidade de comercialização e a unidade tributável. Então, aqui está certinha a descrição da mercadoria. Quantidades das unidades tributáveis estão corretas e foram calculadas ou convertidas se diferente da unidade de medida comercializada. Então, aqui a gente trouxe dois exemplos em que, primeiro, eu tenho a unidade de comercialização em metros e a segunda unidade de comercialização em unidade. Então, eu tenho 3 metros e 1 unidade. Nos 3 metros, eu tenho o peso líquido de cada metro de 410 gramas, tendo um total de peso líquido para esse item de 1,230 kg. Lá já no item que eu tenho a unidade de comercialização unidade, que é um item apenas, eu tenho 210 gramas consecutivamente, o peso líquido total desse item também é 210 gramas. Lá na nota fiscal, eu tenho só a informação da minha unidade de comercialização. Então, eu tenho ali a mangueira, que ela mede, então, a quantidade é 3 e a unidade é metro. E eu tenho a outra mangueira, então, que ela é vendida em unidade e a quantidade é 1. Tá? De acordo com a minha informação anterior lá do packlist. Como é que está essa informação lá no XML da nota? Ela está de acordo? Nesse caso, a gente pode observar nos dois destaques que sim. Então, naquele item que eu tenho a unidade de comercialização metro, que eu tinha 3 como quantidade, a unidade tributável ela é quilograma.
A quantidade, ela está exatamente ao peso líquido que eu informei lá no meu packing list, no quilo 230 gramas. Já para o outro item, que é a unidade de comercialização, era o N, a minha quantidade era 1, a minha unidade tributável também é quilograma líquido, e a quantidade é 210 gramas, exatamente como estava lá no packing list. Aqui também vocês podem observar que a sigla do quilograma líquido está exatamente igual ao que está lá na tabela de siglas para as unidades tributáveis. Então, quilograma líquido é KG, está correto. Então, este exemplo nos traz a informação de que os dados estão de acordo para poder fazer uma DUI. Aqui eu não teria problema nenhum em fazer ela. Já neste outro exemplo, eu tenho o quê? Eu tenho um item que a unidade de comercialização é 48 peças e o seu peso líquido lá no packing list de produto foi informado que é 43.880 gramas. Mas no meu XML eu tenho sim a unidade de comercialização e a quantidade igual ao packing list, então 48 peças. Mas na minha unidade tributável eu tenho que ela é quilograma líquido e a quantidade eu tenho como 38.880. Então, essas 48 peças não foram devidamente convertidas. Aqui eu não consigo validar a minha DUI se essa minha nota, se essa minha exportação fosse apenas desse item, eu não poderia fazer. Eu teria que ajustar essa informação lá na nota fiscal. Então, esse exemplo está errado. Tem que fazer o ajuste. A unidade tributável, se ela for quilograma líquido, o peso líquido do produto está igual, então, voltando um pouquinho que a gente falou no exemplo anterior, nessa situação a gente tem várias informações que elas podem ser utilizadas. Essa aqui foi uma nota fiscal em que ela utilizava a embalagem no volume de uma outra nota fiscal. Então, lá na minha DANF, eu tenho a quantidade de volume zerada, mas lá nas minhas observações eu tenho que referenciar qual é a nota fiscal que eu estou utilizando os volumes e fazer a referência delas. Lá ali no meu XML, eu tenho a questão do volume também zerado, eu não tenho essa informação. O peso líquido e peso bruto, eu estou com ele zerado na DANF. Essa forma não está de acordo, porque lá no meu XML eu trago a informação de peso líquido e peso bruto. Então, se eu estou utilizando uma nota fiscal em que eu faço referência de volumes a outro, o meu peso líquido e bruto teriam que ser iguais e teriam que estar destacado na DANF também. Aqui, outro ponto importante a observar é com relação aos dados da transportadora. Na DANF, eu tenho uma transportadora que ela é de Porto Alegre, mas no meu XML, essa transportadora, ela é de Caxias do Sul, então pode gerar, sim, problema lá no controle de carga e trânsito, caso o transportador tenha que fazer um vínculo à transportadora. Então, teria que estar de acordo. Então, essa nota fiscal, ela precisa ser ou cancelada ou dada entrada e reemitida para poder fazer a DUI. Não vou conseguir utilizar ela dessa forma. Já essa outra nota, seguindo o mesmo exemplo da anterior, a gente sim tem problema ali na transportadora, em que uma é de Porto Alegre e o XML está referenciando uma de Caxias do Sul. A quantidade de volumes está destacada na DANF e também está destacada no XML. E a questão dos pesos brutos e líquidos estão de acordo também com o informado nos dois campos, tanto DANF quanto XML. Então, essa nota, se todos os itens forem quilograma líquido, ou se eu tiver quilograma líquido, N ou outro tipo de unidade tributável, eu posso sim utilizar para fazer a DUI. Então, essa nota estaria de acordo.
Vamos falar um pouquinho sobre controle de carga e trânsito. Então, ele é um módulo CCT que controla a localização da carga de exportação e a sua movimentação entre os diversos intervenientes durante todo o despacho aduaneiro. Esse controle é realizado por meio de funcionalidades específicas do sistema. Então, desde a recepção da carga no local de despacho até a sua saída para o exterior, cada interveniente vai revezar a posse da mercadoria da carga e a responsabilidade sobre ela. Então, entrando lá no portal único, eu vou ter a parte de cadeia logística. É na parte de cadeia logística que os transportadores ou agentes de carga vão informar se a carga foi recepcionada, se ela foi entregue e depois do embarque a manifestação de dados dela. Conforme a gente falou anteriormente, alguns dados vai puxar, talvez lá da nota fiscal eles vão ter que informar, então é importante estar ok. Então, as principais funcionalidades, então, é a recepção da carga, que ela é o principal usuário desse modal, que é o depositário. Então, aqui a transportadora vai informar que recepcionou a carga e quais foram as condições em que ela recebeu, informar chave de acesso de nota fiscal. Quando ela foi entregue a carga, então, a um depositário, então, todas as variações de transporte, se for de um recinto alfandegado para outro, vão estar informadas ali no módulo CCT, e depois que o embarque ocorrer, vai ser manifestados os dados de embarque pelo transportador. E aqui sim a gente tem a parte final, que é a averbação da DUI após a manifestação dos dados de embarque. Então, é importante que esses dados estejam de acordo, o transportador informe corretamente esses dados para que averbe a DUI. Caso contrário, eu não tenho a averbação da DUI e eu não vou poder confirmar o meu embarque. A averbação de embarque continua a mesma funcionalidade que eu tenho lá no RE e na DE, em que eu preciso estar averbado para comprovar que eu exportei de fato aqueles produtos relativos àquela nota fiscal. Módulo LPCO, então, que é licenças, permissões, certificados e outros documentos. Ele é também um módulo que está lá dentro do portal único e que, através deste, os exportadores ou seus representantes devem requerer as licenças, permissões, certificados ou outros documentos aos órgãos do governo a fim de atender às restrições ou exigências especiais do tratamento administrativo. Então, aqui, lá no portal único, eu vou ter esse módulo, eu vou, sempre que a minha MCM requerer alguma dessas informações, licença, permissão, certificado ou outros documentos, eu vou ter que ir lá fazer uma solicitação totalmente eletrônica, informar dados para o órgão anuente em que aquela MCM pedir essa permissão ou esse certificado, vou requerer lá, ele vai me informar um número e nesse número eu vou ter que colocar a informação lá na DUI. Então, eu posso estar com este requerimento aprovado ou não, mas eu posso continuar o embarque. O que isso vai me travar? Vai me travar lá na hora de averbação. Então, se eu tinha uma restrição ou uma exigência, eu posso seguir com o embarque, eu só não vou conseguir averbar até que esse órgão anuente me dê o ok dessa solicitação. Outra mudança importante aqui, a gente tem a parte das licenças, elas vão deixar de ser solicitadas por processos e vão ser por cotas. Aqui, a gente vai ter esse módulo LPCO também utilizado na importação, assim que a do INPE, como está sendo chamada hoje, for entrar em funcionamento. Ela já está em consulta pública, já está em fase de testes, e aqui sim a gente vai ter a grande mudança, que eu não vou precisar pedir uma licença por embarque, eu vou pedir por cotas, então eu só vou ter que controlar a minha cota se está dentro do que eu fiz
de embarque, tanto na importação quanto na exportação, e se eu precisar exportar algo além dessa cota, eu já faço um novo requerimento para poder averbar a minha exportação corretamente. Em se tratando de câmbio de exportação, como é que as instituições financeiras vão poder acessar os dados da DUI? Então, elas vão precisar sempre dos dados detalhados, assim como elas têm o RE. Hoje, sempre que é fechado um câmbio de exportação, é enviada a fatura comercial, o registro de exportação e o conhecimento de transporte. Então, com a DUI, a gente vai continuar mandando a fatura comercial, o conhecimento de transporte, pode ser mandado ou não o extrato em PDF que a DUI permite retirar lá do portal único, mas se eu tiver somente as informações básicas, que será o número da DUI e a chave de acesso, o banco vai poder fechar o câmbio. Se eu informar apenas o número da DUI, eu vou ter, o banco vai poder somente acessar dados não sigilosos. Então, ele só vai ver o status da minha carga. Mas eu informando a chave de acesso, ele vai poder verificar todas as informações que estão lá na minha DUI e poder fazer o fechamento de câmbio. O RUC ele vai ser só utilizado mesmo na parte de controle de carga e trânsito. Com ele eu posso rastrear onde a minha carga está. Falando um pouquinho sobre declarante. Então, a gente viu lá no início que a IN 1702 disciplina o despacho aduaneiro de exportação, e lá no artigo 2º ela traz o seguinte conceito, que o declarante é a pessoa responsável por apresentar a DUI e promover o despacho de exportação em nome próprio, se for exportador, ou em nome de terceiro, quando se trata de pessoa jurídica contratada para esse fim. Então, aqui a gente tem novamente a regulamentação de que pode ser sim um despachante aduaneiro ou outra pessoa jurídica contratada para esse fim. Essa pessoa jurídica ela vai ter que estar habilitada lá no radar da empresa, lá no CNPJ da empresa. Continua a mesma premissa que a gente tem no RE e DE para o despachante. Então, ele precisa estar habilitado. Eu não posso registrar uma DUI, e também o exportador ele tem que ter o eCPF para poder entrar lá e autorizar a DUI. Então, eu não consigo fazer o registro sem essas informações, sem a empresa estar habilitada. Então, quais são as principais funções do declarante representante, né? Emite documentos que servem de base no despacho aduaneiro, desenvolve atividade junto a diversos órgãos públicos, como o Ministério da Agricultura, da Saúde, Indústria e Comércio, Fazenda, entre outros órgãos públicos, solicita ou emite licenças, permissões e certificados, seja de forma eletrônica, agora através do portal único, ou então, se caso ainda necessário, alguma via física. Ele expressa ciência em intimações, notificações e autos de infração. Vai ser ele que vai acompanhar o despacho aduaneiro em caso de parametrização em canal diferente de verde. Atua em favor do exportador juntos a todos os órgãos públicos ligados ao comércio exterior. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre canal de parametrização. Com a DUI, no momento em que eu encaso informações de DUI com as informações lá do controle de carga e trânsito, automaticamente a minha carga vai ir para um canal de parametrização, ele vai dar a presença de carga e ele vai parametrizar. A parametrização, ela é a cada 5 minutos full time, então eu não tenho esse problema de aguardar um canal de parametrização. Chegou a minha carga lá no recinto alfandegado e eu tenho uma DUI já registrada, automaticamente no momento em que a entrega da carga for feita, ela vai dar presença de carga, vinculou o módulo CCT, a DUI dá presença de carga e parametriza canal.
A parametrização de canal continua a mesma, canal verde, laranja ou vermelho. Então, essa parte continua a mesma. A única mudança aqui a gente tem, então, parametrização a cada 5 minutos e ela é full time, sempre que for integrada a DUI a um módulo CCT. Bom, pessoal, foi um pouquinho sobre DUI. A gente aqui na Eficienza, a gente já está fazendo DUI. A gente tem sistema, a gente desenvolveu um sistema já para poder facilitar e fazer a integração do XML das notas fiscais e poder lançá-la na DUI, porque a gente sabe que lá na DUI tem alguns limitantes de número de itens, então é preciso fazer através de um sistema web service essas informações, e com isso a gente está ganhando agilidade e podendo entregar as DUIs com mais rapidez para o exportador poder fazer a presença de carga, uma vez que, como falado anteriormente, eu tenho etapas paralelas, então eu tenho a minha carga já coletada lá pelo transporte, já chegando ou já está no recinto e eu ainda posso estar emitindo a DUI. Então, com isso, eu vou ganhar agilidade ali no embarque. Então, caso necessário, a gente está já apto a poder fazer as DUIs. Então, agora, agradeço muito a presença de vocês. A gente vai para a parte de responder as perguntas que vocês elencaram. Caso tenham ainda alguma, o nosso suporte está listando elas para que sejam respondidas.